Olá, investidores. Meu nome é Alex Raiv, eu sou analista de investimentos da Tendência Capital Análise. Bom, alguns investidores sempre me perguntam quais as melhores ações para comprar no segmento de energia elétrica. Bom, considerando isso, eu fiz esse vídeo para a gente falar um pouco sobre esse segmento, que é muito procurado pelos investidores, sobretudo por aqueles investidores que visam recebimento de dividendos. Bom, acompanhe comigo aqui no slide. Dentre os setores da Bolsa de Valores, tem o setor de utilidade pública, no qual está inserido o segmento energia elétrica. Tá? Eu separei algumas empresas aqui, como Semig, Copel, Light, AES, Engie. Todas as empresas do segmento de energia elétrica, a princípio, são empresas muito boas para se investir. Tá? Considerando que o segmento de energia elétrica é um segmento essencial. Tá? As pessoas não vivem sem energia elétrica. Então, independente de crise, você vai ter que consumir energia elétrica. Então, a princípio, qualquer empresa desse segmento é uma boa empresa para se analisar. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, nós temos que entender que esse setor, esse segmento de energia elétrica, ele se subdivide em três segmentos. Ou podemos dizer que esse segmento se subdivide em três subsegmentos, tá? Que é o segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, cada um com as suas peculiaridades. Vamos começar aqui falando pelo segmento de geração de energia elétrica. Vamos lá, como o próprio nome diz, é o segmento responsável pela geração de energia, seja através de hidrelétricas ou de termoelétricas. Qual é a vantagem do segmento de geração? A vantagem comum aos três segmentos, tá? É considerado um segmento anticíclico. Como eu disse para vocês, independente de qualquer situação, as pessoas vão ter que consumir energia elétrica, tá? Uma outra vantagem desse segmento de geração de energia é a boa previsibilidade de fluxo de caixa. Isso porque essas empresas costumam firmar contratos muito longos. Tá? Geralmente, quando essas empresas firmam alguns contratos, seja com a administração pública, ou seja com alguma entidade privada, elas firmam contratos de longa data, 10 anos, 15 anos. Então, elas têm uma previsibilidade de entrada de caixa muito forte. Tá? Essa é uma outra característica muito positiva do segmento de geração de energia elétrica. A desvantagem é que é um segmento regulado. Como assim regulado? A administração pública costuma regular o segmento inteiro de energia elétrica, justamente por ser um segmento essencial, assim como ocorre também, às vezes, com o segmento de petróleo e gás. Tá? É um segmento estratégico que atende uma necessidade muito básica da população, então ele sofre certa regulação do Estado. E como funciona essa regulação? Numa situação de crise, por exemplo, o Estado pode impedir certas empresas de efetuar corte de energia de clientes que não pagam a conta. Aconteceu isso agora com a crise do Covid. Enfim, esse tipo de regulação do Estado, no aumento da tarifa, bandeira tarifária. Então, esse tipo de regulação é um ponto negativo. Tá? O mercado costuma ficar um pouco atento a essa regulação. Algumas empresas geradoras desse subsegmento de geração de energia elétrica. Tá? A Engie, que é a ENGIE 3, a CESP, CS, P6, dentre outras empresas. Tem só dois exemplos aqui, mas você pode, quando fizer as suas análises, verificar quais são as empresas. Quando você identificar uma boa empresa do segmento de energia elétrica, você pode buscar essa informação para saber se ela é geradora, transmissora ou distribuidora de energia elétrica. As empresas geradoras têm essas vantagens e essas desvantagens. Tá? Vamos agora para o segmento de transmissão de energia elétrica. Vamos lá. As empresas de transmissão são responsáveis por levar a energia do local da geração até o centro de distribuição. Ou seja, a geração, como eu expliquei para vocês, é a geração propriamente dita. Né? É a energia que é gerada lá, seja na hidrelétrica, na termoelétrica. Esse é o segmento de geração. Se você analisar quando você viaja, sobretudo para o interior, você já deve ter observado aqueles postes gigantes com os fios assim, passando, geralmente nas regiões montanhosas. Então, aquilo ali são antenas de transmissão. E quem faz esse trabalho são as transmissoras de energia elétrica. Aquelas torres que você visualiza quando você está viajando são responsáveis pela transmissão de energia elétrica lá do local da geração até o centro de distribuição. Então, essas empresas listadas nesse segmento de transmissão são as empresas que fazem esse trabalho. Tá? A vantagem das empresas do segmento de transmissão: alta rentabilidade. Esse segmento é o mais cobiçado pelo mercado financeiro. Tá? As pessoas buscam mais o segmento de transmissão, porque ele tem uma rentabilidade muito grande. Você pode observar que vira e mexe tem alguma notícia econômica falando que determinada empresa arrematou em um leilão tantos quilômetros de linha de transmissão de energia elétrica, que realmente é um segmento bem lucrativo.
A desvantagem é que tem uma forte concorrência, né? Por ser um segmento muito significativo, geralmente os leilões são muito concorridos. E como é que funciona um leilão muito concorrido? Vai ganhar aquele que ou oferece mais, paga mais caro, ou então oferece uma prestação de serviços que vai custar mais caro para essa empresa. Então, às vezes, para conseguir comprar essa linha de transmissão, essa empresa tem que desembolsar muito dinheiro, ou então ela tem que se comprometer com muitos custos. Então, isso pode ser um ponto negativo, na medida que ela pode ter que diminuir um pouco a margem de lucro dela só para poder conseguir comprar. Não chega a ser um fator negativo, mas é algo que pesa um pouco. Então, é bom você ficar atento quanto às condições do leilão que a empresa adquiriu essa transmissão de energia elétrica. Tá? E algumas empresas desse segmento de transmissão, a Lupar e Taesa, ambas excelentes empresas para investir. Então, falamos do segmento de geração de energia elétrica, que é aquele que gera a energia elétrica através de hidrelétricas e termoelétricas. Falamos do segmento de transmissão, que é aquele responsável por transmitir a energia elétrica do local de geração até o centro de distribuição. E agora vamos falar sobre o último segmento, que é o segmento de distribuição. O que vem a ser esse segmento? São aquelas empresas responsáveis por levar a energia elétrica do centro de distribuição até a casa dos consumidores, até as empresas, até as lojas. Qual é a vantagem do segmento de distribuição? É um setor anticíclico, a vantagem comum aos três, e também tem uma boa previsibilidade de fluxo de caixa, uma vez que essas empresas costumam, como eu disse para vocês, firmar contratos de longa data, 15, 20 anos. Então, ela tem uma previsão de fluxo de caixa de longa data, ou seja, tem dinheiro para entrar por mais 10, 15, 20 anos, tá? Às vezes até mais do que isso. A desvantagem é um segmento fortemente regulado. Dos três segmentos, o mais regulado é exatamente o segmento de distribuição, que é aquela empresa que te manda a conta de luz. Tá? Sobretudo porque esse segmento, essas empresas que atuam na distribuição, são aquelas que atendem diretamente a população. Então, eu até citei para vocês como exemplo agora a crise da Covid. Os consumidores que não tinham condição de pagar a conta de luz nesse momento tiveram a vantagem, né, de não poder ter a conta de luz cortada. Né? Isso é ótimo para nós consumidores, sobretudo para aqueles que realmente ficaram impossibilitados de pagar a conta de luz, mas do ponto de vista empresarial, para a empresa isso é ruim, porque ela deixa de arrecadar e ela não pode aplicar essa penalidade de cortar a energia para a pessoa pagar a luz. Então, assim, analisando friamente, é ótimo para a população, mas para a empresa é ruim, entendeu? O que acontece? Considerando isso é um tipo de regulação muito forte. Não só essa questão do corte, mas também a questão de bandeiras tarifárias. Eventualmente, eles têm que adotar determinada bandeira. Às vezes, a geração já está prejudicada, a energia que está chegando já é uma energia insuficiente, mas ainda assim ela não pode aumentar a bandeira tarifária, ela tem que manter aquela bandeira tarifária mais barata, e isso às vezes prejudica a empresa, ela paga mais caro por essa energia, mas não pode aumentar a bandeira, enfim, sofre uma forte regulação do Estado. Mas ainda assim é um segmento muito interessante. Os três, tanto o segmento de geração quanto de transmissão e distribuição, são excelentes segmentos para você fazer investimento em ações desse segmento de geração de energia elétrica. Entretanto, se você quiser fazer uma ordem cronológica de melhores alternativas, eu ficaria aí com o segmento de transmissão, que é o melhor, depois o de geração e, por último, o segmento de distribuição. Bom, espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês nos próximos vídeos.